O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou, olha só, tá virando para o nosso lado. Trump criticou as tarifas impostas pelo Brasil e ameaçou aplicar taxas semelhantes após assumir a Casa Branca em janeiro de 2025. Durante coletiva de imprensa na Flórida, o republicano reclamou das taxas do Brasil e da Índia e afirmou, abre aspas, já que eles querem nos taxar, tudo bem, vamos taxá-los da mesma forma. Meu querido Emerson Tawil, desgraça pouca é bobagem? 9 trilhões de reais de dívida pública, 1 trilhão por ano de pagamento de serviços da dívida, de juros, taxa Selic ameaçando bater 14,25%, dólar que pode chegar a 6,20%. O governo não consegue fazer o corte de gastos. Um Congresso Nacional que está extorquindo o governo em emendas parlamentares e artistas loucos para receber os 16 bilhões da Lei Rouanet. E agora o Trump está cismando com a gente. Será que o Laranjão vai ficar olhando para o nosso lado também? Será que a primeira-dama vai fazer algum comentário como fez com o Elon Musk? Esse é o perigo. A maior potência hoje, uma das maiores potências do mundo hoje, volta os olhos para o Brasil e faz uma crítica ácida como essa. E nós sabemos que até pelos ideais que Donald Trump tem em comparação ao Brasil, nós devemos sofrer aí uma retaliação muito grande, principalmente na parte econômica, por força dos Estados Unidos. Não será fácil, serão períodos traumáticos e turbulentos, em que a economia já está cada vez mais claudicante e não sei como é que vai sobreviver diante de uma potência como essa, voltando os seus holofotes para o nosso país. Um reles Brasil comparado aos Estados Unidos. Donald Trump tem uma perspicácia muito boa e dinâmica quanto à parte econômica, tanto é que os próprios conflitos de outras nações estão no aguardo do efetivo mandato de Donald Trump para que possa dar seguimento a esses conflitos, se serão intensificados ou apaziguados. Não é uma briga em que eu gostaria de entrar e o governo brasileiro cisma de colocar as suas mãos e principalmente os seus comentários a uma nação que deveria ser nossa parceira e é em muitos dos requisitos, principalmente nos econômicos, e deveríamos ter como aliados e não como pessoas que criticam ou fazem as avessas do que a gente realmente necessita. Vivemos um caos econômico, financeiro e governamental e precisaríamos nos apoiar naqueles que sempre foram parceiros do Brasil, de um modo especial os Estados Unidos, a quem nós temos uma parceria gigantesca e somos dependentes, de certa forma, desse país do qual sempre esteve ao nosso lado e agora parece que teremos problemas com os Estados Unidos, ô Cabeça. Pois é, meu querido Coronel Sérgio Marques, não é que a gente seja uma economia pequena, nós estamos em 8º lugar, 8º país mais rico do mundo, empatado ali com a Itália, temos um PIB de 2,2 trilhões de dólares. Nós somos nosso maior inimigo, nós é que nos boicotamos. Agora, como fica essa perspectiva? Porque o Brasil depende fundamentalmente da exportação do agro para poder equilibrar a sua balança comercial. Se nós começarmos com discursos demagógicos, ufanistas, ideológicos, querendo nos colocarmos contra os Estados Unidos, nem que seja para cumprir compromissos de partido, o ex-embaixador John Bolton falou o seguinte: Trump não segue uma agenda institucional e previsível. Trump segue uma agenda própria. Ele é intuitivo e é imprevisível. Nos relacionarmos bem com um homem desse, nós já tem lá o Elon Musk que está olhando o Brasil de lado. Tem o Marco Rubio que está olhando o Brasil torto. Tem lá um conjunto de falcões em torno do presidente Trump que olha o Brasil cada vez mais perto do Irã e, consequentemente, com desconfiança. Será que vem num bom momento esse debate sobre taxar produtos americanos? Quem é que está falando essa bobagem para não falar outra coisa que eu não posso falar aqui? Bom, o Brasil não é o primeiro. Ele já ameaçou também o Canadá, ameaçou o México e o Brasil. A China também. A China também.
sendo que os 3 primeiros apoiaram a Câmara. Não é coincidência, não é falta de coincidência essa questão. Então, e você acha que o atual governo brasileiro estava apoiando o Trump? Ele sabe que não, né? Exatamente. Inclusive, ele falou, né, que o voto dele era apoiando a Câmara, né? E o outro detalhe também, o próprio Lula, nos BRICS, falou sobre a eliminação do dólar no comércio exterior. Tem essa questão também que a África do Sul acabou falando, olha, nós não falamos nada, quem falou isso foi o Lula, foi ao Brasil. Então tem todo esse retrospecto, inclusive do aspecto ideológico também, e também as taxas que o Brasil tem em relação ao comércio internacional. Tudo isso é uma dor de cabeça gigantesca para a diplomacia brasileira. E quem não colabora com isso? O presidente e a nossa primeira-dama. Pois é, meu Rodolfo Maris, essa tinta vermelha no Brasil, esses ares ideológicos próximos da Rússia, do Irã, só falta dar um abraço no Kim Jong-un. Você acha que isso aí está deixando o governo americano ressabiado com relação ao Brasil? Será que aquele ditado, quem tem fama deita na câmara, tá valendo? O assunto é sério, Capês. Eu tenho um riso frouxo aqui, cara. Aí você me mata. Mas vamos lá, ó. Piadinhas da Câmara à parte. O que nós estamos vendo aqui agora é uma sinalização de que o bicho vai pegar pro lado do Brasil. Sabemos que o Trump, lá no primeiro Trump, né, nós falamos do primeiro Lula, o segundo Lula, o terceiro Lula, nós estamos vendo agora a expectativa de um segundo Trump. Será que ele vai voltar vingativo? Será que ele vai voltar vingativo ou ele vai voltar um pouco mais ponderado ou ponderoso, coloca da forma que você quiser aí, em relação às políticas públicas e principalmente à geopolítica do seu país? Eu creio a dizer aqui que nós vamos ver um Trump como ele sempre foi. Rígido em sua postura, um cara extremamente preocupado com a economia do país, já sinalizando aqui, como diz o coronel, já sinalizou contra a China, colocando imposto de 100%, e ainda falando sobre o BRICS. Se criarem uma moeda única, a taxação vai ser ainda pior. E nós sabemos que os Estados Unidos é um país de suma importância para a economia, não só do Brasil, mas em todo o planeta. Tudo passa pelos Estados Unidos. O que nós devemos agora esperar será que nós vamos ver um Trump um pouco mais tranquilo ou nós vamos ver aquele velho Trump laranja de sempre? E os Estados Unidos é o segundo país em relação com o Brasil, né? Primeiro é a China, segundo é os Estados Unidos, e a terceira é a Argentina. Importação e exportação. E taxar da mesma forma não vai ser um bom negócio para o país. Sem dúvida. A gente tem que ver nossos diplomatas aqui e ter uma boa conversa com a Casa Branca para que a gente não suba ainda mais o dólar e a inflação no nosso país. E a China, enquanto precisar das commodities brasileiras, vai nos tratar bem. Quando não precisar mais, vai dar uma bela de uma banana para nós. Compra terreno aqui, né? Exatamente. Priscila Silveira. Capês. Os BRICS surgiram, esse acrônimo, surgiu com o Brasil com a primeira letra, né, com uma ideia interessante. Criar uma alternativa econômica à dominação da União Europeia e dos Estados Unidos. Discutiu-se até a criação de uma moeda. O Brasil foi muito prestigiado, uma das 10 maiores economias do mundo. Estava ali a China, a Rússia, a Índia, grandes parceiros, com mercado consumidor gigantesco, enorme. Depois entrou a África do Sul, mais para frente. Só que com a guerra Rússia-Ucrânia, o afastamento, a polarização entre Rússia e Estados Unidos, China e Estados Unidos, China e Rússia de um lado, Estados Unidos do outro, os BRICS começaram a ser manipulados pela China. E começaram a ser usados não como uma estratégia econômica alternativa à dominação americana, mas como instrumento de geopolítica. Chegaram a convidar Cuba, o Afeganistão, Venezuela, o Irã já está lá, o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes entraram, até os Emirados são aliados dos Estados Unidos. Agora, como é que fica a posição do Brasil? O Laranjão, que é o Trump, já olhou para os BRICS e falou: se vocês adotarem alguma moeda alternativa ao dólar, se vocês saírem do sistema SWIFT
e começarem a comprar suas mercadorias nas moedas de vocês, vão pagar 100% de taxação nos produtos americanos. E ele não está preocupado se tem economia, se não tem, ele faz da cabeça dele. Então, eu pergunto para você, num ambiente como esse, como é que fica a posição de um Brasil que já é olhado com séria desconfiança pelos Estados Unidos, que deixou dois navios militares iranianos ancorarem aqui no porto do Rio de Janeiro, que já fez gestos pró-China e criticou a posição americana na guerra contra a Ucrânia. Agora, com essa pá de cal de querer aumentar a taxa de juros, o governo brasileiro está brincando com fogo? Quem brinca com fogo acaba queimado. Priscila Silveira. Capês, eu acho que nesse ponto que você está falando com relação à relevância dos Estados Unidos, me parece que o Brasil, né, teve a vontade de trazer um protagonismo que não lhe é inerente, embora seja, né, a presidência aqui de uma brasileira exercendo o BRICS. O que o presidente Trump falou, eu costumo dizer que ele fala mesmo, como você colocou, que ele fala da cabeça dele, mas ele não está de todo errado. Eu vou te explicar por quê. Por causa que ele está alegando a reciprocidade, né? Então, tendo em vista que nós temos essa questão da reciprocidade, o que ele disse? Que nada mais é que um preceito principiológico que rege as nações, né? Que tem aí as suas convenções. Ele falou o seguinte, você vai me cobrar? Eu vou cobrar de volta. Inclusive, Capês, é importante que ele esteja, né, à frente disso para demonstrar a força, porque os Estados Unidos é uma potência de fato, né? E não adianta querer a gente jogar de lado essa potência internacional e mundial, porque ele tem a força dele e ele voltou com os dois, como diz o povo, aspas, né, com os dois pés nas costas, colocando, eu sou forte sim, eu tenho potencial, sou, né, uma potência e não vai ser qualquer um que vai me escantear, não. Então ele falou o seguinte, vocês querem e não acho só que foi pela causa da Câmara, tá? Não acho que foi só por isso. Claro que isso influencia de alguma maneira, né? Mas também pelo BRICS, eu acho que também influencia. E ele falou, vocês vão me elevar? Então eu vou elevar de volta, porque quem ganha, quem vai enriquecer se eu elevar o meu imposto é o próprio Estados Unidos. Então, na verdade, ele está apenas dizendo o seguinte, cheguei para brigar, vocês querem taxar? Vou taxar de volta. E taxando, quem tem para perder? Somos nós, no caso, né? Vou me incluir aqui porque a gente acaba perdendo ainda mais. Então, eu acho que foi utilizando até mesmo essa questão da reciprocidade para ele colocar, né, a carta que é forte, que é uma potência mundial, para colocar, então, a força dos Estados Unidos. Coronel Sérgio Marcos, você fez uma pequena intervenção, já estamos mudando de assunto, mas eu queria te ouvir antes. Inclusive, o BRICS, ele nasceu, entre aspas, com uma visão econômica, só que ele está se transformando numa visão revisionista, anti-ocidental e anti-americana. Então, existem mais 13 países que poderão ser convidados, que desejam entrar no BRICS. Então, vejamos o patamar deles. Ou sem democracia ou com uma democracia limitada. Vejamos, América, Bolívia e Cuba. África, Argélia, nós temos também Uganda. Europa, Belarus, que é uma ex-república Tudo um país soviética. Autoritário. Ásia, nós temos Uzbequistão, Cazaquistão, que também são repúblicas ex-soviéticas. Turquia, que hoje está no olho do furacão também ali no Oriente Médio. Malásia, Indonésia. Então, o problema é que essa visão econômica do BRICS tem se transformado numa visão de países revisionistas. E o Brasil está no meio. Esse é o grande problema. E aí eu pergunto, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Brasil está mais ou menos como o Leandro Ferreira, na poltrona do meio de uma aeronave, tendo à direita o Rodolfo Maris e à esquerda o Guilherme Mendes. Ele está ali no meio. O que será que vai sobrar? Para onde ele vai?